Eu perguntei aos meus colegas músicos qual foi o maior absurdo que eles já ouviram durante a carreira deles. E esse vídeo vai trazer o resultado para vocês. Assistam até o final para saber quais são os maiores absurdos que você pode dizer para um músico e evite de fazê-los. Você é músico? Sim. Tá, mas você trabalha com o quê? Essa é clássica. Acho que todo mundo que é músico já ouviu isso alguma vez na vida. E quem não é músico, com certeza já fez essa pergunta para alguém. A questão é a seguinte: existe um senso comum de que arte não é trabalho. E sim, pessoal, música, artes visuais, artes plásticas, teatro, dança, todas as artes são ofícios. E sim, são trabalhos como qualquer outro. E eu vou dizer por quê. Um músico passa a vida inteira estudando e nunca se dá por satisfeito. A música é um ofício que demanda muita determinação, disciplina e estudo a vida toda. Muita gente ainda pensa que ser artista, trabalhar com arte, é uma simples brincadeira, um hobby que não é levado a sério. Mas hoje em dia, muita gente vive de arte de diversas formas diferentes. Eu vou falar alguns dos trabalhos que os músicos podem fazer. Músicos podem ser produtores musicais, terem os seus próprios estúdios. Músicos podem ser maestros de grandes orquestras, bandas, fanfarras, bandas sinfônicas. Músicos podem ser os participantes dessas bandas, orquestras, fanfarras e bandas sinfônicas. Podem ser de diversos tipos, sendo cantores ou instrumentistas. Músicos podem ser professores de música, e não só de música em geral, mas professores de harmonia, teoria musical, de instrumentos específicos, professores de matérias de faculdade de música, musicoterapeutas, podem ser compositores de trilhas sonoras de filmes, séries, desenhos, enfim. O trabalho em música é muito amplo. Então sim, a música é um trabalho e sim, é possível viver de música dignamente como qualquer outro trabalhador. Tamo aí mais uma vez no senso comum de que todo músico quer ser celebridade. Mas a música não está obrigatoriamente ligada a ser famoso, a ser celebridade. Um músico, como eu disse, pode ser professor, pode ser produtor musical, pode ser compositor. Não necessariamente essa pessoa quer ser vista e reconhecida pelo universo todo. Geralmente essas pessoas só querem trabalhar com o que gostam de fazer. Então, não é verdade que um músico que não é famoso é fracassado. Porque, como eu disse, existem diversas áreas na música e diversos estilos de música e diversos sonhos na música também. Quando você sonha em ser músico, não necessariamente você sonha em ser um músico famoso, mas sim em viver daquilo que gosta. Ser reconhecido na sua área. Não necessariamente você precisa ser uma Beyoncé, uma Anitta, um Michael Jackson da vida. Para ser um músico bem-sucedido, existem vários caminhos. Tudo depende do que você quer. Existem músicos muito bem-sucedidos em cada área de atuação deles, da música clássica ao funk. Não necessariamente eles sejam famosos, mas nem por isso são fracassados. Não necessariamente um músico quer ser uma celebridade, mas sim quer ser reconhecido pelo seu trabalho, como um bom músico. E ser um bom músico não é fácil, como muita gente pensa. Ah, você faz faculdade de música, que delícia! Nossa, deve ser muito bom ficar tocando instrumento todo dia, o tempo todo ali, fazendo o que você gosta. Gente, a faculdade de música não é esse mar de rosas como muita gente pensa. Para vocês terem uma ideia, só para passar no vestibular de música de uma universidade pública, você precisa fazer uma prova de teoria musical e percepção, uma prova de prática no seu instrumento e uma prova de bibliografia. Para quem faz licenciatura, por exemplo, para quem quer ser professor, precisa fazer uma prova da bibliografia específica de educação musical. Então, além de toda a parte de teoria musical, harmonia, percepção, história da música, que é uma prova, você ainda vai ter que tocar o seu instrumento para mostrar que você sabe, que é a segunda prova.
E depois você ainda tem uma prova sobre os livros dos educadores musicais, aqueles que fizeram história ensinando música. Isso são as 3 provas, mais o vestibular tradicional que todo mundo presta para qualquer curso. Então, gente, faculdade de música não é fácil. Primeiro que não é fácil para entrar, tá? Depois que não é fácil para se manter, porque a maioria dos cursos de música são cursos em tempo integral, onde você tem aula de manhã até o fim da tarde. Então você não consegue ter um emprego enquanto você faz faculdade de música, um emprego que você trabalhe regularmente, por exemplo, meio período. Isso é impossível, porque a maioria dos cursos de música são em tempo integral. Então você não consegue achar um meio de carteira assinada para se manter. Dificilmente você consegue trabalhar enquanto você faz faculdade de música justamente por causa disso. Então, além de ser difícil de entrar, é difícil de se manter. Então, não é fácil financeiramente você fazer uma faculdade de música por conta disso. Basicamente, quem é músico tem que se virar e muito. E não necessariamente todo mundo que faz faculdade de música e que escolheu ser músico tem uma condição financeira alta, o que dificulta ainda mais. Então, músicos aqui no Brasil são muito guerreiros. Fora toda essa parte da dificuldade de se passar no vestibular e ficar na faculdade, tem o lance de que muita gente não sabe. Um músico, ele não simplesmente fica o dia inteiro tocando seu instrumento, tocando as musiquinhas que gosta. Não. As matérias da faculdade de música são extremamente exigentes. Para vocês terem uma ideia, a gente tem que estudar Harmonia, teoria musical, percepção musical, história da música, acústica, técnica no instrumento, prática de conjunto, coral, técnica vocal. Aí, pra quem quer ser professor, também tem didática, psicologia da educação, metodologia da pesquisa e assim vai. Isso são só algumas das matérias que a gente tem num curso de música que dura, no mínimo, 4 anos normalmente. Então não, fazer faculdade de música não é uma delícia. Eu acho que o maior absurdo de todos aqui, e eu deixei pro final porque ele é realmente complexo, é esse aqui. Você nem deveria ganhar, tá se divertindo. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, músicos gastam, em média, o preço de um carro zero, no mínimo, para poder se equipar. O que é isso? Para poder ter um instrumento bom para trabalho, para poder ter o seu microfone, o seu cabo, a sua pedaleira de guitarra, todo o seu equipamento só para trabalhar. Então, o músico basicamente paga para trabalhar, além de estudar o resto da vida inteira. Um músico nunca para de estudar. Então, o estudo musical vai muito além de tocar as músicas que a gente gosta. Estudo musical é muita prática, é muita disciplina, são muitas horas de estudo. Então, o músico, além de estudar muito, também gasta muito dinheiro com o seu equipamento. E aí, alguém vira e pergunta: Ai, mas você vai cobrar pra tocar no meu casamento? Ai, mas você vai cobrar pra tocar na minha festa? Como que o músico vai sobreviver se não cobrar para fazer o seu trabalho? Ai, mas você vai se divertir. Ai, a gente dá um lanche depois da apresentação. Não, gente. É como qualquer outro trabalho. Você não vira para um psicólogo e fala: Mas aí a sua sessão que depois eu te pago um lanche. Não, né? Você não vira pro seu dentista e fala: Faz o meu canal aqui que depois eu... Sei lá, a gente paga com colaboração, eu posto no Insta. Não existe isso. Principalmente para os músicos, porque a gente gasta muito dinheiro para poder simplesmente trabalhar. Para que a gente sente toque para tocar em algum lugar, a gente precisa já investir no nosso instrumento, no nosso estudo, que é diário e árduo, porque tem muita coisa. Para você ser um bom músico, você precisa de muitas horas de estudo, cursos de especialização, bons professores, tudo isso custa caro, gente. Não é barato investir na carreira de músico, e é muito mais investimento do que retorno às vezes. Então, por isso valorizem o trabalho de um músico, porque a gente tá ali estudando pra caramba, se dedicando pra caramba e gastando tudo que a gente ganha. Boa parte do que a gente ganha a gente reinveste nos nossos equipamentos para poder entregar uma sonoridade melhor, investe no nosso estudo para poder tocar melhor
E aí tem aquela sensação de que... Mas vocês... isso aí é divertido, né? É super divertido tocar, porque vocês estão fazendo uma coisa que vocês gostam. Não necessariamente. Vocês já pararam pra pensar que enquanto a galera tá toda se divertindo, bebendo num bar, falando com os amigos, o músico tá ali, tocando. Às vezes 3, 4 horas seguidas sem receber o que deveria receber. Então muitas vezes você tá num bar ouvindo um músico que tá passando por essa jornada de investir na sua carreira, investir no seu estudo, mas que muita gente não olha. Você vai num baile com banda, a banda lá fica lá 3, 4 horas tocando, você tá se divertindo, eles estão trabalhando. Porque não necessariamente o trabalho musical é divertido, muitas vezes não é divertido. Você já pensou na pressão que passa um músico solista de orquestra, por exemplo? Se você nunca assistiu uma orquestra sinfônica, vá assistir. Você vai perceber que tudo é muito sério, muito organizado, muito correto. As pessoas que estão ali estão trabalhando e dando o melhor delas. Um músico solista, principalmente de orquestra, passa por uma pressão gigantesca do maestro, dos músicos, de todo mundo que está assistindo, para entregar perfeição na sua performance. E eu não digo só os músicos de orquestra, não. Os músicos, em geral, passam por essa pressão muitas vezes na época de estudo, no conservatório, na faculdade de música, com os seus professores, uma pressão exacerbada para entregar o melhor para quem está assistindo. Geralmente a gente vê aquela coisa bonita, ouve no rádio umas músicas legais, vê a live daquele músico que a gente gosta e não tem noção do que aquela pessoa teve que fazer. Então, os músicos abrem mão de muitas coisas na vida. Muitas vezes abrem mão da diversão que vocês acham que a gente tem o tempo todo. Se você gostou desse vídeo e alguma vez na vida já ouviu alguma dessas coisas, ou se sem querer acabou soltando alguma dessas coisas sem saber, comenta aqui embaixo, deixa o seu like se você achou esse vídeo legal e deixa o sininho ativado porque toda terça-feira tem vídeo novo por aqui, viu, gente? Um abraço grande pra vocês e até a próxima.